Graça e paz, jovens do avivamento. Tem alguns jovens do avivamento aqui? Diga para o teu irmão, você está sentado no melhor lugar. E eu sinto, diga, eu sinto que você vai pagar uma pizza para mim depois do culto. Olha dentro do olho desse irmão, fala assim, ó, eu sou um profeta. Falou de pizza, todo mundo ficou cheio. Eu sou um pastor conectado. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, é um prazer estar aqui com vocês. Nesta conferência de jovens está tudo muito lindo. Está tudo muito especial. Eu quero agradecer aqui pastor Alessandro, pastora Cibele, esse casal de príncipes que o Senhor tem dado como amigo. Aplauda o Senhor na vida dos seus pastores. Pastor Alessandro é um presente. Depois de muito tempo em Rondônia só, encontrei ele, que é doido como nós, doido pelo reino de Deus, para a glória de Deus. É uma honra. E também os líderes de jovens também, o qual tiveram a ousadia de me convidar, né? E também quero aqui apresentar para vocês a mulher mais linda do planeta Terra. Eu chamo ela de sombra do meu coração. Pastora Ângela, se coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Também quero apresentar os vivos. Vivos é o grupo de jovens nosso lá de Cerejeiras. Está ali o nosso líder, pastor dos jovens, Getúlio e Carol. Cadê a galera? Se coloca de pé para todo mundo ver vocês. Aí, ó. Eita glória. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Glória a Jesus. Houve uma pequena mudança aqui. O Espírito Santo gosta de fazer isso comigo sempre. A gente prepara uma coisa e eu passei a semana escrevendo. Quando chegou no hotel, eu escrevi de novo. E chega aqui, não tem como escrever, né? Então, vamos lá. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1. Não será o nosso texto principal, mas vamos começar por esse versículo aqui, para dizer para vocês algo. 2 de Timóteo, segundo de Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Quem encontrou diz um amém bem gostoso. O pessoal da mídia vai me perdoando, eu tinha mandado algo para vocês, daqui a pouco nós vai naquele plano original, tá? Aleluia. A palavra do Senhor na ACF, que é a Bíblia, qual Bíblia que vocês usam mais aqui, pastor? NA, coloca a NA aí para eles acompanharem. Coloca a NA, né, para que todos que é acostumado ler na NA. 2 Timóteo 1,6 diz: por esta razão venho lembrar-lhes que reavive, na CF está, desperte o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então, jovens ultra conectados são aqueles que vai despertar o dom de Deus que há na vida de vocês. Chegou o tempo de nós acreditarmos que Deus está já levantou uma geração de jovens que estão se despertando como vocês para algo extraordinário, para algo tremendo. Jovens, o qual vai se movimentar no profético de Deus. Jovens que vai levantar as suas mãos e vai dizer: eu estou conectado com os céus. E o fruto desta conexão despertou, reavivou em mim o dom de Deus.
Diga para 3 jovens que estão ao teu lado, mas com voz profética: desperta o dom de Deus em você. Esta noite é uma noite propícia para isso, para um despertamento da parte de Deus. Jovens avivados pelo poder, pela graça do Senhor, jovens extraordinários, jovens conectados com o reino dos céus, fazendo a diferença na terra. E hoje começou algo extraordinário em Cacoal. Esse lugar é o lugar que os céus e a terra se encontram. Aleluia! Despertar, jovens conectados. É jovens que está sempre reavivando, se despertando. Jovens que estão atentos. Ei, por mais que a sociedade não queira acreditar na juventude de hoje, mas existe aqui em Cacoal os remanescentes. Existem em Cerejeiras os remanescentes. Aqueles jovens que vão fazer a diferença. Na verdade, deixa eu me corrigir, jovens que já estão fazendo a diferença. Diga para o teu irmão: ultra. E o outro fala: conectado. Vai, fala: ultra. E o outro diz: diga para o teu: você está ultra conectado? Em Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Joel 2, 28. A palavra do Senhor diz: acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. Os vossos filhos e as vossas filhas, as filhas de vocês, profetizarão. E os seus velhos sonharão. Somente os conectados vão entender essa parte agora. E os seus... Diga assim: chegou o tempo de viver a visão de Deus na minha vida. Esse é o tempo. Eu acredito, jovens, que Deus tem uma promessa muito grande para o estado de Rondônia. Eu acredito que, como dizem o norte, Deus está derramando de um avivamento sobrenatural. A profecia do profeta Joel, muitos entenderam que foi na época dos apóstolos, em Atos capítulo 2. Na verdade, o que aconteceu em Atos capítulo 2 é a promessa de Atos capítulo 1, versículo de número 8. Esta é a promessa para os nossos dias. Esta é a promessa para hoje. Esta promessa já iniciou já há algum tempo, aonde a palavra de Deus nos diz que os vossos jovens terão visões claras do seu propósito, visão clara da conexão que eles precisam ter com Deus e desconectar do mundo e conectar com o Senhor. Jovens de visões, jovens que vê o sobrenatural, jovens que têm sonhos proféticos, jovens que levantam a mão e ainda diz: assim diz o Senhor. Quantos estão aí comigo? Chegou um tempo de despertamento, o dom de Deus e o dom de visão. Isso que está acontecendo em Cacoal é uma visão que brotou no coração dos pastores, brotou no coração dos líderes e agora está em nossos corações. Uma visão que é uma promessa do Senhor, que há de ser, que depois derramarei do meu Espírito. A conexão com o Espírito Santo de Deus faz vocês ter visão. A conexão, quando você de fato se conecta com aquilo que Ele quer para a tua vida, você vai viver uma vida diferente. Amém, meus irmãos?
Então, quando você crer nesta promessa, quando você olha para ela, você vai dizer: eu não aceito menos, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Agora vamos para o texto original, primeiro capítulo de Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Amém. Coloca o primeiro, Jeremias primeiro. A palavra de Jeremias, filho de Alquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, da terra de Benjamim, versículo 2. Pode o 2, isso. A palavra do Senhor, diga a palavra do Senhor, que veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Preste bem atenção, veio a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele. Quem era Josias? Foi um rei temente a Deus. Josias foi um rei que ele estava estabelecendo a reforma de muitas coisas em Jerusalém. E estava vivendo em meio a um caos político e religioso, aonde as pessoas estavam divididas em que servia ao Senhor ou não servia ao Senhor. Mas o rei Josias, ele estava determinado, até que Deus mandou a sua palavra a um jovem chamado Jeremias. E começa assim, a palavra, diga a palavra. Jovens conectados na palavra. A palavra é o motivo do despertamento de Deus sobre as nossas vidas. A palavra que veio em uma época turbulenta. Ei, não importa o problema, não importa a circunstância, não importa os acontecimentos, o que importa é, você tem uma palavra da parte de Deus, não importa a circunstância, não importa o que está acontecendo, o que importa é aquilo que Deus tem liberado para a tua vida. Amém? Quando a palavra veio a ele, versículo de número 3. Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e no 5º mês desse ano, e os moradores de Jerusalém foram levados ao asílio, versículo de número 4. E aqui nós vamos começar. Você coloca na CF para mim, só para mim me encontrar. Coloca na CF, por gentileza, depois nós voltamos. Não tem? Não tem o versículo 5? É o 4, desculpa. Jeremias 1:4. Isso. 1:4. Desculpa. Amém. Vai na NA mesmo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Preste atenção, jovens. Hoje nós vamos quebrar um mito. Que jovens não gostam da palavra, mas vocês são jovens conectados. Jovens que vai fazer a diferença. Jovens que não terão vergonha de carregar a Bíblia. Quantos tem a espada do Espírito? Levanta ela bem alto aí e diga: eu tenho. E você que trouxe do seu smartphone, levanta o canivete aí e fala assim: eu tenho também. Mas levanta, eu trouxe meu canivete aqui no nome de Jesus.
E veio a mim, na CF está escrito, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. A palavra, quando ela vem para concretizar algo. A palavra, quando ela vem para nos conectar com o nosso destino. A palavra, quando ela vem para nos direcionar diante do nosso propósito. A palavra, quando ela vem, ela tem um objetivo. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor sempre tem um propósito. E o profeta dizendo, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, versículo 5, antes que te formasse no ventre, te conheci. A palavra vem dizendo, antes que você fosse criado, feito, eu te conheci. A palavra formado aqui, queridos, ela vem de um termo muito interessante, vem de iada, a palavra iatsada, que significa que ele foi moldado, ele foi feito com um propósito, ele foi feito com um objetivo. Quando ele diz, antes que te formasse, eu tinha um objetivo com você, e a formação que eu tinha para você é algo específico. Você está debaixo de um propósito de Deus. Você não é um acaso da natureza, você não é um erro dos teus pais, ou um plano de um homem ou uma mulher que se apaixonou. Você é propósito do coração do Eterno. Antes dos teus pais te conhecer, antes dos teus avós conhecerem, antes dos teus bisavós se conhecerem, ele já te conhecia. Ou seja, a palavra, diga a palavra, está dizendo, antes que te formasse no ventre. A palavra conhecer não vem simplesmente de algo intelectual, mas de algo relacional. O Senhor já teve um relacionamento conosco antes de todas as coisas. Jovens, conectado é aquele que volta ao estado original. Jovens, conectado é aquele que compreende o propósito do Eterno. Jovens, conectado ou ultra conectado é aquele que a palavra faz a diferença na vida deles. Quantos estão aqui comigo? Diga amém. Antes que te formasse do ventre, eu te conheci. Diga para o jovem mais bonito do teu lado, diga, o Senhor te conhece. Ele te formou, diga, Ele te formou. Isaías 64, 8. Isaías 64, 8 diz, mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Quem está comigo aí? Vamos lá, Tu és o nosso, nós, e Tu, e todos nós, só ultras conectado vai dizer, e todos nós, você é obra das mãos do Senhor. Então, você não é um erro. Você não está aqui por acaso. Eu sei que permeia na mente de muitos jovens. Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual é o meu propósito? Será que não foi um equívoco? Não. Deus não erra. Deus não errou com você. O propósito dele na tua vida, ele disse. Na palavra, volta lá para mim, por gentileza, no versículo de número 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei, me ajuda aí, te dei, só as meninas, te dei, os homens, te dei,
uma voz fina bem por aqui, ó. Todo mundo, te dei. Diga para a pessoa mais charmosa do teu lado, não tem para onde fugir. Hoje a palavra vai conectar com você. O Espírito Santo já te pegou já há muito tempo atrás. Quando os líderes começaram a orar, o Espírito Santo já engajou você. Quando os pastores estavam orando, o Espírito Santo já conectou com você. E você, eu estou aqui porque me chamaram, eu estou aqui porque me convidaram. Não, você está aqui porque a palavra te trouxe aqui. Você está aqui porque o Senhor tem esse propósito para a tua vida. Esta conferência vai mudar, vai ativar algo de Deus sobre você. E você será um jovem, um pré-adolescente, uma adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. Você não terá vergonha de falar em língua, você não terá vergonha de dar glória a Deus, você não terá vergonha. Ei, preste atenção. Eu vim de um ministério muito tradicional, em 1900, Guaraná com rolha. E quando eu estava na fase de desconstrução de um ministério muito radical, tradicional, eu conheci um jovem chamado Nelson Américo de Oliveira Júnior. Eu discipulei ele, e ele gostava de ouvir pastor Antônio Cirilo, da Santa Geração. Eu ia para Maringá com ele, eu escutava Antônio Cirilo e falava, eu falava assim para ele, eu não sou boi, para ele ficar falando, não tem vaca aqui, fica, E o Antônio Cirilo, eu fiquei irado com aquilo. Um culto, uma vez, eu fui dar glória a Deus, glória a Deus, Quando você é conectado na palavra, você não faz aquilo que você quer, você faz aquilo que Ele já tem ordenado a você. Escolhidos não tem escolha. Escolhidos não tem escolha. Eu sei que muitos fazem biquinho, eu não aguento, você aguentando ou não, Ele te chamou. Você suportando ou não, Ele apontou o dedo e disse, você, eu te dei como profeta em Cacoal. Eu te dei como profeta lá naquela célula. Eu te dei como profeta lá na faculdade. Eu te dei como profeta lá no teu trabalho. Eu te dei como profeta lá no teu lar. Eu te dei como profetas. Aleluia! A palavra do Senhor diz, antes que saísse da madre, antes da tua mãe dar à luz a você, antes da tua mãe se engravidar de você, o Senhor falou para Jeremias, eu te separei. A palavra santificado vem de separado, eu te separei. E o Senhor diz, e as nações te dei por profeta. Não é uma questão de escolha, é uma questão que Ele resolveu conectar a nós. O mesmo Jeremias, me fugiu da memória onde está o texto, mas ele disse, o Senhor me enganou e enganado fiquei, porque tu foste mais forte do que eu. Quando eu tenho o desejo de pregar a tua palavra, eu não faço, é como que os meus ossos estivessem me apontando por dentro. Quando Deus chama jovens, quando Deus chama um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança, Ele chama para fazer a diferença. Por isso Ele disse, e as nações te dei por profeta. Versículo de número 6. No 6 ele disse, então disse eu, a síndrome do, Senhor. Jovens ultraconectados vai ser curado dessa síndrome de subterfúgio, de Senhor, quem sou eu? Eu sou mais pequeno, eu sou isso, eu sou aquilo.
não tem problema. O compromisso com Deus na tua vida não está embasado naquilo que você acha, mas naquilo que Ele disse. Porque vocês já me ouviram falar aqui pela primeira vez, quando eu ministrei, que eu era gago. Eu achava que eu nunca ia pregar a palavra. Era um jovem casado, tinha 17 para 18 anos, ia pregar no canavial, chegava no canavial e dizia: cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. O canavial fazia assim, ó. Quase 5 milhões de canavial, e eu pregava, eu chorava, e os canavial duro de coração. Eu era gago, eu tinha vergonha de pregar, eu tinha vergonha de falar, mas o dia que Deus, Ele disse: você vai subir e você vai pregar, e eu ministrando a palavra, eu fui curado ministrando a palavra. Então nós temos que aprender a abrir mão das nossas desculpas e começar a acreditar no poder dEle. Nós estamos vivendo uma geração muito racional, conectado com o mundo, dizendo: não há possibilidade, olhando para os influencers da vida, que não tem vida para influenciar. Ali, muitos influencers têm uma vida que nem a mãe conhece o cidadão, nem a cidadã. E às vezes você fica querendo se comparar. Aprenda uma coisa: a comparação é um demônio. Você é precioso da forma que você é, do jeito que você é. Ele vai usar você. Para de desculpa. Eu não tenho capacidade, quem sou eu? Eu me sinto fraco, mas aquele que te chamou é forte. Vivemos uma geração desconectada com os céus e conectada com o mundo. Hoje o evangelho de muitas pessoas é o evangelho do YouTube. Irmãos, saia do YouTube, só fica conectado daquilo que a tua igreja passa lá. Começa a conectar na palavra. Olha os referenciais que estão aqui dentro, homens e mulheres que você acompanha. Não adianta nada ouvir o pastor Alessandro, ouvir a pastora Cibele, os líderes de jovem, e depois ir lá no YouTube querendo se comparar. Não faça isso, querido. Começa a acreditar naquilo que Deus tem liberado para a tua vida, naquilo que Deus tem prometido para você. Se Deus usou um gago e usa até hoje, Ele vai usar você. E a palavra do Senhor disse, Ele disse: Senhor, eis que não sei falar. Eu não sei falar. Tudo isso que o Senhor está me dizendo, mas quem sou eu? Tudo isso que o Senhor está me prometendo, mas quem sou eu? Eu nem falar direito eu sei. Eu não tenho teologia. Eu não tenho português polido. Ei, você às vezes não precisa ter teologia, não precisa ter o português polido. Você só precisa ser conectado com os céus. Eu estou falando para alguém aqui nesta noite. O português polido, depois você faz uma aulinha. A teologia, depois faz um curso com o pastor Alessandro aqui do ministério. Isso aí a gente se ajeita. Agora, irmãos, uma coisa que você tem que deixar de lado é as suas desculpas. Jovens, larga as suas desculpas. Desperta o dom de Deus que há em ti. Porque a promessa do Senhor é que vocês terão visões. Qual é a visão que você tem ao teu respeito? Quando você olha para o teu futuro, quem você vê? Quando você se olha no espelho, quem você se enxerga? Comece a se enxergar: eu sou um profeta. Comece a se enxergar: eu sou um líder de célula. Comece a enxergar: eu sou um levita. Comece a enxergar: Senhor, eu sou um batera. Eu sou um pastor. Começa a ver, mas não vê aquilo que você vê, vê aquilo que o Espírito lhe mostra. Vê com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Ele diz: eis que não sei falar. E ele coloca o motivo: porque ainda sou um menino, ainda sou uma criança, ainda sou muito novo. Muitas das vezes as desculpas são um subterfúgio, porque nós não queremos sair, segura aí, da zona de conforto. Nós não queremos nos conectar com os céus, porque para conectar com os céus precisa renunciar ao mundo. Precisa ter coração limpo e mão limpa. Para conectar com os céus precisa ter convicção. E às vezes as desculpas vêm porque, eu não sei se eu falo.
Às vezes a desculpa vem, porque aqui não tem, mas em Cerejeiras também não. Quem sabe para o outro lado, lá deve ter, mas aqui não tem. Gente preguiçoso de ler a Bíblia, preguiçoso para fazer o devocional, preguiçoso para orar, já acorda rabugenta. Hoje está muito calor, aí já acessou a internet, já viu política, já viu notícia de desgraça. Ei, quando você levantar, se conecta com os céus e profetiza: Senhor, hoje é o dia que eu vou governar diante da tua presença. Deixa as desculpas do lado, saia da sua zona de conforto, desperta o dom de Deus que há em ti. Para de ser dividido, é tempo de nós nos posicionarmos. Eu acredito de todo o meu coração, isso é uma fé minha, que nós estamos vivendo o último reavivamento da terra. É agora que Deus está levantando jovens como nunca levantou, com uma autoridade que nunca teve, que livros de história nunca registrou e nunca foi visto. Deus está levantando. Larga de desculpa, com medo de sair da zona de conforto. Estão todos os cultos aqui sendo bem alimentados, estão na célula sendo bem alimentados, estão nos treinamentos sendo bem alimentados, estão na escola do reino sendo bem alimentados. Aproveitar, né, pastor, também para dar uma... Mas sempre fica com desculpa. Pessoas com desculpa, jovens com desculpa não crescem. Jovens que dizem: eu sou muito novo para fazer a obra, nunca será pronto para nada. A disponibilidade está quando o Senhor já te chamou. Quantos aqui é chamado pelo Senhor? Dá um glória a Jesus. E você que não levantou a mão, que você não se sente chamado, você está equivocado. Só o fato de você estar aqui dentro já está provando que você já é chamado. Você não está aqui por acaso, isso aqui não é uma festinha de entretenimento, isso daqui é um ambiente profético, de formação de profeta. Irmãos, deixa eu falar para vocês, a mensagem minha já foi para o pau já há muito tempo. Eu só estou com a Bíblia aqui aberta. Sabe por quê? Porque quem manda nesse ambiente aqui é o Espírito Santo. Quem manda nesse congresso é o Espírito Santo. É Ele que vai fazer, é Ele que quer fazer. Rabaraba show. Você pode dar um brado de júbilo aí? Oh, Espírito Santo lindo, cheiroso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que aprendem sempre, e nunca pode chegar o conhecimento da verdade. Na CF está escrito: aprendem sempre, mas nunca chega o pleno conhecimento da verdade. São aquelas pessoas que as suas desculpas nunca permitem que elas sejam plenas, que elas sejam completas, sempre está faltando algo. Quando eu terminar de me formar, quando eu terminar de fazer a faculdade, quando eu casar, quando eu criar os filhos, você morreu, trem. As pessoas ficam na desculpa: quem sou eu? Meu Deus, quem sou eu perto disso, perto daquilo? São pessoas que estão sempre nos cultos de domingo, recebendo uma avalanche de palavras proféticas, decretos proféticos que liberam destino, mas não muda o comportamento, não muda a postura. Por quê? Porque não querem sair da zona de conforto. Mas Deus te tirou da tua casa, irmãos, jovens do avivamento. Deus tirou vocês da casa de vocês para dizer que Ele está movendo o sobrenatural dentro de você. A transformação começa de dentro para fora. O Senhor já te pegou. Larga com as suas desculpas. É tempo de você agir. Preste atenção. Quando eu não tinha oportunidade para pregar, quando eu não era pastor, eu ia para as praças. Eu chegava 9 horas da manhã na Praça Central de Cianorte, com uma caixa de som chamado Citroën. Pastor Alessandro, você lembra? Uma grandona. Eu carregava na garupa da bicicleta, irmãos. A caixa de pé era maior do que eu sentado. E chegava 9 horas da manhã, eu colocava a caixa de som, um microfone que mais chiava do que falava, e eu pregava o Evangelho de Jesus Cristo. E pregava das 9 a 1 da tarde, todos os sábados, sem parar. E pregava. Antes de eu subir no altar, o meu altar era as ruas, eram as praças.
eram os prostíbulos. Eu só tinha 18 anos, apaixonado por Jesus. Um belo dia, quando eu vim da Europa e vim pregar numa conferência aqui no Brasil, e eu contando o meu testemunho, de repente parece uma senhora, uma jovem senhora, já pastora de uma igreja lá, e disse: pastor Messias, o senhor não lembra de mim, mas um belo dia, no culto lá na praça, na cidade de Cianorte, o senhor fez o apelo. Eu era vendedora de uma loja, eu fechei os meus olhos, e aquele dia eu aceitei Jesus. Vários e vários testemunhos como esse, o Senhor, Ele fez. Quando você para de dar desculpa, o sobrenatural de Deus é ativado na tua vida. Jovens ultra conectados é jovens que vivem o sobrenatural. Jovens ultra conectados é jovens que deixam as desculpas de lado e conecta com a promessa da palavra de Deus. Você pode dizer um uau aí, pelo menos para dar uma disfarçada? Quase que eu acreditei. Versículo de número 7. O Senhor, Ele diz para o profeta: mas o Senhor me disse. Quem disse, irmãos? Quem disse, jovens? O que o Senhor disse? Para. Só não, está lá, vírgula lá, uai. Cadê? Não diga, ponto. O que Ele disse? Primeira vez que a pastora Cibele foi lá na nossa igreja, em Cerejeiras, ela liberou uma palavra. Ela disse: cuidado com as palavras que vocês pronunciam. A senhora lembra, pastora? Não lembra, não? Mas eu lembro. Cuidado, olha lá, ó. Cuidado com as palavras que vocês liberam. A senhora falou desse jeito. Cuidado com as palavras que vocês liberam, porque as suas palavras têm poder. Quando o Senhor fala não diga, o Senhor está dizendo: cuidado com o que você está dizendo. Porque quando você fala aquilo ao contrário do que Deus diz, você está duvidando de Deus. Dá uma olhada para ver se o seu irmão tem cara que está duvidando de Deus. Se Deus falou que vai te usar como profeta entre as nações, quem é você para dizer não? E o Senhor fala: não digas. O Senhor fala: não digas. O que o Senhor diz? A próximo? Não digas. Diga por quê? Diga por quê? Porque Deus estava falando com o profeta. O menino não estava entendendo, mas Deus não diga que é um menino, porque a minha responsabilidade é que é com o profeta que está dentro do menino. Desperta o dom de Deus que há em ti. Às vezes você não entende, porque você quer racionalizar, você quer formular, você quer pensar. Não pensa, só obedeça. A fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Jeremias, essa passagem de Jeremias, do capítulo 1 ao versículo 10, ao versículo de número 12, é uma palavra que é o cumprimento de todo o tempo profético e ministério de Jeremias. E de repente hoje Deus está falando com um profeta que é dentro de você, com um pastor que é dentro de você. Nas próximas conferências, nos próximos MFI, de repente o pastor Alessandro vai estar aqui apresentando pastores desta casa, levantado nesta casa. Eu me lembro, queridos, que um belo dia, a primeira vez que eu vim nesse auditório, já contei isso daí, mas de repente você não estava, eu sentado ali escutando o pastor Luciano Subirá ministrar. O Espírito Santo falou para mim: você vai ministrar nesta igreja. Eu falei para a Jéssica na hora: eu vou ministrar aqui. Ela olhou para mim assim. Nunca duvide daquilo que Deus fala para você. Nunca duvide daquilo que tem prometido para a tua vida. Porque você é um jovem ultra conectado. Ele disse: não digas, eu sou um menino, porque tudo que eu te enviar, não tem escolha, irás. E tudo quanto te mandar, você não tem escolha, você vai falar. Jovens ultra conectados não tem escolha. A sua escolha é fazer a vontade daquele qual te escolheu. Então não é uma questão de capacidade sua, é uma questão daquilo que Ele tem colocado em você. Nós temos que aprender, preste atenção, jovens. Nós estamos vivendo uma era de uma
intoxicação de informações, muita dopamina, muita coisa, e as pessoas querem aprender de tudo. Presta atenção, não se preocupe com aquilo que está fora de você, começa a se preocupar com aquilo que Deus colocou no teu coração. Não se preocupe com aquilo que você não entendeu, se preocupe com aquilo que você já entendeu. Jovem, se preocupe com o agora. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã Ele já te deu como profeta. O amanhã pertence a Ele. Se você está nas mãos do Senhor, o amanhã Ele cuida. Se preocupa hoje, se preocupa agora. É o agora que Ele está agindo na tua vida, é o agora que Ele está fazendo na tua vida. Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Jesus? Versículo 6, a palavra do Senhor nos diz: é o 7, né? É o 8, desculpa. Versículo 8: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não temas diante deles. Preste atenção. Quando eu fui para a Europa fazer a obra do Senhor pela primeira vez, eu tive que voltar para o Brasil para realizar algumas coisas, e o meu passaporte venceu, e eu não tinha dinheiro para renovar o meu passaporte, e eu voltei para a Europa com o meu passaporte vencido. Primeiro milagre, entrar no avião com o passaporte vencido. E quando eu cheguei na França, passei pela alfândega, um policial grandão olhou para mim, pegou meu passaporte e disse: não. Eu só entendi que eu não ia entrar. Mas dentro do avião eu disse: Senhor, eu não fui para a Europa para ganhar dinheiro, eu não fui para lá para juntar riqueza, eu fui lá para fazer a tua obra. Mas quando eu chegar lá, se o Senhor não tem mais nada comigo, eu volto de volta deportado e vou ficar quieto no Brasil. Aí um pastor amigo meu chamado pastor Sérgio Anísio chegou perto dele e falou inglês, que ele falava inglês, e disse que eu era o ministro do Evangelho. Aquele policial olhou para mim e disse: God bless you, my friend. God bless you, my friend. Pegou meu passaporte, entregou e falou: entra! Quem faz viagem internacional sabe, irmão, que é um milagre. Sabe por quê? Porque ele disse: não temas diante deles, não tema diante deles, pois estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Diga comigo assim: eu carrego uma promessa, e por isso eu não temerei. Amém. Deixa eu terminar. Versículo de número 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na... Diga por quê? Não, mas só os ultra vai falar. Por quê? Porque ele disse que não sabia falar. Deus não tem problema com as suas fraquezas. Porque ele disse: você não vai falar o que você quer, você vai falar o que eu mandar. Não, preste atenção. Eu sou improvável. A minha mãe, ela me deu à luz com 55 quilos. Eu cabia numa caixa de sapato, por isso que eu sou grandão até hoje. Não era para mim estar vivo. Mas quando eu nasci, o meu pai falou assim: se o meu filho não morrer, eu vou colocar o nome dele de... Messias significa ungido, enviado. O meu pai, sem querer, quando eu nasci, ele disse: esse daqui é o enviado, é o ungido. 30 anos fazendo a obra de Deus. Fica tranquilo, aquele que prometeu vai responsabilizar para te dar capacidade. É o Espírito Santo que capacita a tua vida, jovens.
Não se preocupe com coisas exuberantes. Se preocupe em ser cheio do Espírito Santo. E diz a palavra: e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Versículo de número 10. Olhando 10. É 10. Versículo 10. E hoje te dou a vocês autoridade. Só quem recebe vai levantar as mãos. Eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, sobre reinos, para arrancar, para despedaçar, arruinar, destruir, e para edificar, e para plantar. Resumindo, eu acredito que jovens ultraconectados, vivos, jovens do estado de Rondônia, serão jovens que vão conectar a Deus com as 7 esferas da sociedade: a família, a religião, que é a igreja, a educação, o governo, a mídia, artes, entretenimento e a economia. O Senhor, Ele disse para Jeremias: olha, nesse dia, sobre as nações e sobre o reino, para arrancarem, para derribares, para destruíres, para arruinares e também para edificar. Prepare, haverá uma revolução na tua família. Prepare, haverá uma revolução no teu ministério. Prepare, haverá uma revolução na sua forma educacional. Ele vai te capacitar. Prepare, Ele vai te colocar como governo. Prepara, muitos da mídia vão sair daqui e serão conhecidos mundialmente. Prepara através das artes e através da economia. Jovens, empresários, empreendedores, jovens que vão sustentar a obra, jovens que vão fazer a diferença, jovens ultra conectados. Jovens ultra conectados. Meu Deus, já estou, 2 versículos eu já encerro. 2 versículos. Versículo 11. Rabahamassoria, Rebabababachei. Veja bem, e a palavra do Senhor, e a palavra, versículo 11, e a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, o que você vê? O que você está vendo, menina da mídia? O que você está vendo, jovem? O que você está vendo? Getúlio, o que você vê? Ei, diga para o teu irmão, o que você vê? O que você está vendo? Depois de eu ter liberado uma palavra, batera, o que você está vendo? Ei, baixista, o que você está vendo? Líder, o que você está vendo? O Senhor disse, e veio a palavra do Senhor sobre mim, e disse: o que vê, Messias? O que vê você? O que vê? Eu já disse para o pastor Alessandro, muitos pregadores, cantores vão ligar para nós, o pastor Alessandro, e vai dizer: eu quero um dia no teu culto. Eu posso? Porque eles vão ver o extraordinário acontecendo na cidade no estado de Rondônia. Presta atenção, o que vê? Jeremias: vejo um ramo de uma amendoeira. Presta atenção, a amendoeira é uma das primeiras plantas que floresce após o inverno. Amendoeira significa que o inverno já passou, agora é tempo de avivamento.
Jeremias vivia um tempo conturbado político, um tempo conturbado religioso, mas ele viu a amendoeira florescendo, ele viu o avivamento vindo. Eu vejo jovens ultraconectados se levantando. Daqui uns dias estarão pregando a palavra do céu. Eu vejo as amendoeiras se levantando. Eu vejo um grande avivamento. O que vê Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. O que vê Jeremias? Eu vejo o ramo de amendoeira está florescendo. O último versículo. Versículo 12. Ah, como eu amo isso. E o Senhor disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Ele está dizendo: o que você está vendo, fica tranquilo, porque eu vou fazer que aconteça na tua vida. Não será do teu jeito, é daquilo que eu te mostrei, é conforme a minha palavra. Veste bem, Jeremias, porque eu velo para que as minhas palavras se cumpram. Ei, jovens, a palavra de Deus está se cumprindo em vocês. A palavra de Deus está levantando vocês. A palavra de Deus está levantando vocês. Jovens do avivamento, jovens cheios do Espírito Santo. Você pode se colocar de pé e saltar e dizer: Jesus, eu acredito, eu acredito. Você pode gritar aí: eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ei, se movimente aí, vai. Dá glória, faz alguma coisa. O que vê Jeremias? O que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo algo florescendo no meu coração. Eu sonho com a minha célula. Eu sonho no ministério de louvor. Eu sonho já com a primeira gravação. Eu sonho o pastor Alessandro me enviando, eu sendo enviado por esta igreja. Eu vejo lá no meu coração, lá dentro de mim. Eu acredito em o nome de Jesus. Jovens ultraconectados, levanta a tua mão e dá um brado de júbilo. Eu quero convidar aqui, pastor. Posso convidar o pessoal para vir orar? Posso? Não sai do teu lugar por enquanto. Eu só quero falar com aquelas pessoas que literalmente deixou as desculpas do lado e entendeu que a palavra tem algo sobre a tua vida. E você é um jovem ultraconectado e você quer receber. Eu não quero que você saia do teu lugar. Eu quero que você saia correndo daí. Venha para frente. Venha para frente. Sim. 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 Que toda a terra seja cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão. Ele te chamou, ele te chamou, ele te chamou, ele te chamou para o sobrenatural. 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 Jovens ultraconectados, jovens ultraconectados, jovens ultraconectados, jovens ultraconectados. Jovens verão, receba no nome de Jesus. Os velhos sonharão, receba no nome de Jesus. E toda a terra será
Jesus, eu abro mão das minhas desculpas. Diga, Jesus, eu abro mão das minhas desculpas. Jesus, eu abro mão da minha melancolia. Eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero viver. Eu quero ser uma vara de amendoeira, florescendo, renascendo, em nome de Jesus. Que toda a terra será cheia. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais, isto mais. Pode falar em língua, você que fala em língua. Ei, você é um jovem, mas cheio do Espírito Santo. Ei, o Senhor falou com o profeta que é dentro de você hoje. Desperta o dom de Deus que há em ti. Hoje Deus te levanta. Esta conferência é para começar a iniciar algo grande sobre a tua vida, algo grande sobre você. Em nome de Jesus, ó Pai, declaramos. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. Toque, Espírito Santo. Mas a tua palavra diz que o Senhor derramará do seu Espírito, mas não só dentro, mas sobre eles. Agora, assopra, abre a visão, expande o entendimento, o mover profético. Agora, mais, toca nessas mãos, toca, Espírito Santo, toca nessas mãos, aonde vão multiplicar, aonde vão frutificar, aonde eles vão, Senhor, levantar as mãos e dizer: assim diz o Senhor. Toca, receba o toque, receba o toque, receba o toque, receba o toque do Espírito Santo, receba o toque do Espírito Santo, receba, receba. Mais, 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 mais. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. O Senhor chamou teu filho, o Senhor chamou a tua filha para algo extraordinário, algo tremendo. Nós declaramos, e veio a palavra do Senhor sobre a tua vida. Não digas eu sou uma criança. Não digas eu não tenho capacidade. Não digas quem sou eu. Não digas eu sou fraco. Não digas eu não tenho capacidade. Não digas. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É Ele que vai colocar as palavras dele nos teus lábios. É Ele que vai usar você. Ele te levanta. Esta conferência não é simplesmente uma conferência, mas sim o início, decreto profético sobre esta igreja, sobre o estado de Rondônia. E vocês fazem parte deste mover, como o profeta Jeremias, como Timóteo, como Daniel e tantos mais. Em nome de Jesus, mais. Mais.